Tranquilo, tudo bem, tudo legal, tudo jóia. Hoje nós vamos finalizar esse período chamado a Era Vargas. Recapitulando o que já fomos vistos. Vargas assume em 3 de novembro de 1930, vai passar 15 anos no poder, sai no final de 45. Esse período chamado a Era Vargas, né, será dividido em 3 partes. Inclusive, nós já até trabalhamos isso aqui em outro momento, né? É o chamado governo provisório, de 30 a 34, o constitucional, 34 a 37, e o Estado Novo, 37 a 45. Falei para vocês que cai muita questão desse período aqui do Estado Novo. Também chamado Estado Novista, usou esse termo? Opa, período ditatorial de Vargas, também isso aqui. São nomes dados isso aqui, tá? Então vai ter muita coisa que vai vir aí. Eu já trouxe, inclusive, umas questões para trabalharmos isso aí, tá? Então é o Vargas, né, que gostava, né, de culto à sua imagem, e isso é uma das características do totalismo, né, do sistema totalitário, né? O culto à imagem, né? Se ele tivesse hoje, todo mundo estava gritando, chamando de mito, aquela coisa, a bandeira, né? Ele, inclusive, nesse período ditatorial, ele abafa, né, a projeção dos estados, até as bandeiras dos estados não aparecem muito, só o do Brasil. Nem os governadores, porque são interventores, né? Nem as câmaras, porque ele fecha tudo. Ele governa sozinho. É o ditador, né? E para isso haverá tortura, perseguição, qualquer um. O ditador ele não quer sair do posto que ele está. Então, qualquer eleição só é válida se ele ganhar. Se não for, não é. E qualquer um que for opositor a ele, ele já tem todo um aparato para desqualificar aquela pessoa, tá? Então, você vai ver isso ao longo da história, tanto no Brasil quanto fora, na Argentina, na Alemanha, na Itália, na Rússia, né? Em Cuba também. Então, esses sistemas onde o cara se chega ao poder e não quer mais sair. Então, há sim uma questão aí de minar qualquer um que fique à sua frente, né? Stalin fez isso com maestria, né? Bem, aí aqui eu mostrei aqui, né, as fases de Vargas, do 34 a 37, essa é uma foto emblemática, né, que ocorre em novembro. Aqui eu mostrei para vocês o Dutra, né, que será o presidente, comentarmos, né, antes mesmo da gravação, sobre ele. Então, vamos ver aí o período provisório. O provisório é o período em que ele está ali dizendo que vai entrar e vai organizar o Brasil para novas eleições, que não ocorre, né? Não ocorre, só vai ocorrer por força de uma revolta em 1932, que no outro material eu vou mostrar com mais detalhes, né? Aqui eu vou mostrar logo algumas coisas que ele traz nesse período. Logo de início, ele vai trazer muitas mudanças, entre elas as leis trabalhistas, uma vez que a força, né, do trabalhador das cidades já está muito grande, né? Mas ele não despreza o campeonato, ele não despreza aqueles grandes latifundiários. E, como eu disse numa outra aula, ele bate naquelas oligarquias, mas assopra, né? Essas leis trabalhistas não irão alcançar o trabalhador no campo. E ele vai fazer proteções aos produtores de café. Uma coisa que ele não dá é poder para eles, né? Ele vai acabar com o poder político desse grupo que governou o Brasil na chamada Primeira República ou República Velha, de 1889, no início da República, né, até 1930 foi a República Velha. E aí nós temos no terceiro presidente o início da chamada República das Oligarquias, com Prudente de Moraes. Nomeação de interventores federais para os estados. O que era o interventor, Rocha? Ele tirou o governador e botou alguém da confiança dele. E quem era esse pessoal? Na sua grande maioria, militares, né? Militares. Por que ele vai encher de militares em cargos públicos? Porque foi eles que colocaram ele no poder. Iriam garantir. É o toma lá, dá cá. O que aconteceu? É que muitos desses militares não tinham competência para o que assumiram, né? Não tinham, alguns até tinham, se identificavam, mas a maioria não. Então chegava com a sua arrogância e começou a haver choque, né? Por exemplo, São Paulo, que vai levar até uma guerra, quando eles brigam, até que ele resolve tirar o que ele botou e botar o que eles queriam, mas aí não tinha mais volta.
foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, um só. Isso cai em prova, né? Aqui que vai nascer, né? A gente confunde um pouco com o que vai ocorrer lá no Estado Novo, mas é aqui o Ministério do Trabalho. O Ministério da Justiça, o Ministério a Justiça Eleitoral, tudo vai ser criado nesse período, tá? Nesse período nós temos aí o voto feminino, que é de 32, vai estar na Constituição de 34, então muito. Justiça do Trabalho, JT, não sei se aqui está a Justiça Eleitoral, se não está, mas eu já falei para vocês, a Justiça Eleitoral está aqui. Publicação do Código Eleitoral, instituição do voto secreto e do voto feminino, vai vir aqui, não é em 30, hein? O voto feminino vem em 32 e na Constituição de 34. Mas uma coisa que ele acaba, né, que era muito forte na República Velha, o voto aberto, que fazia com que aquelas oligarquias locais, os coronéis, tivessem força. Inclusive, esse termo coronel acaba aqui. Então, é aquela onda de chamar o governador de presidente de província, acaba também. Compra e queima de 78 milhões de sacas de café e proibição de novas plantações para reduzir a oferta. Isso aqui também já tinham pensado lá no convênio de Itaboaté, né? Restringir a área de plantio, só que não obedeceram, plantaram muito. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Políticas protecionistas para o café, né? Comprando ou queimando, entre aspas, acidentes, né? Eram criminosos, assim. Mas ele usou de tudo que ele podia legalmente fazer, ele fez, para baixar os estoques e assim o preço subir. Criação do Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar e do Álcool. Editado o Código de Minas e das Águas, a nacionalização, né? A nacionalização do subsolo, né? Só mais tarde é que nós vamos ter aí um órgão para trabalhar a mineração, né? Ele vai estar dentro de um assunto também muito comum nos concursos públicos, nos vestibulares, os acordos de Washington. É de 1942 o que eu vou falar agora. A siderúrgica da Vale do Rio Doce, que ela foi vendida na época do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos o governo provisório, né? Ele vai mostrar aqui a Revolução Constitucionalista, que eu vou mostrar no outro material, porque ele está um pouquinho melhor lá, tá? A Revolução Constitucionalista de 32. Vou mostrar aqui que você vai ver como está bem mais forte. Então, aqui, primeiras medidas dele, nomeação de tenentes e interventores, falamos agora há pouco, né? Nos governos do Estado. Então, ele está dando presente para quem o ajudou a botar no poder. Criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, olha como sempre sai e vem. Criação do Ministério da Educação e Saúde, era uma coisa só, tá? Política de valorização do café, compra o café, né? Aquele produção enorme, ele vai comprar, vai queimar, para que os estoques diminuem, para que o café que está no campo seja colhido e para que eles não quebrem mais ainda. É o sopro que eu disse, tá? Política de protecionista, né, do café. Aí, por isso que eu pedi para olhar esse material, ele é muito melhor nessa Revolução Constitucionalista. O governo de São Paulo está se articulando, o governador não está mandando, não tem apoio de ninguém, né? Porque o interventor não do agrado daquela oligarquia. É o grande, vamos dizer assim, anseio dessa turma que está fazendo a Revolução, voltar ao poder que perderam. Mas o que que eles mostram que querem? Eles estão dizendo que estão querendo uma nova Constituição, né? Porque no Brasil ainda estava vigorando a Constituição de 1891, que já estava caduca, e estava mesmo, e as novas eleições presidenciais. Bem, e essas duas coisas Vargas vai atender. Ele vai ganhar o conflito, né? Mas vai. Em 32 mesmo, né, tem até um fato curioso, lá no meu canal, Valdir Rocha, eu já mostrei para vocês, tem o caso a ser muito triste, que é o Santos Dumont, que durante essa Revolução está hospedado próximo ao Campo de Marte, né, ao aeroporto de São Paulo, e vê os aviões bombardear, né? Dizem, né, alguns historiadores, né, que vão por essa linha, que isso afetou ainda muito mais forte o seu estado de depressão. Dias após o seu aniversário, ele acaba se matando. Vargas e a família, né,
lançou aí, não queria que saia um escândalo, né, que ele tenha tirado a sua própria vida, e no laudo saiu como um infarto agudo do miocárdio. Seu coração, inclusive, está no Museu da Aeronáutica. Se você observar, isso aqui é o cartaz da propaganda. Ó. Ele faz muito claramente um bandeirante, que é o símbolo paulista, né? Com as botas grandes, né? Lembrando dos Emboaba, os paulistas, bandeirantes. Né? E na mão dele tem um bonequinho aqui que eles estão ali, é o próprio Vargas, né? Então é eles tomando a rédea, abaixo a ditadura. Olha como é interessante. Nós estamos no ano de 1932. Eles já estavam chamando Vargas de ditador. E que de fato era, né? Que de fato era. Fechou o Congresso, né? Destituiu governadores, câmaras municipais, ele estava governando sozinho. Então, de fato era, né? Teve estado de sítio e tudo. Mas repara bem, ele só não imaginava que Vargas ainda iria ficar mais 13 anos no poder. Só estava no início. Bem, então vamos lá. Cartaz da Revolução Constitucionalista de 32, né? Chamando o povo. Tem outros cartazes, né? Esse aqui também é famoso. Esse cartaz já teve em vários concursos. Ele com o dedo assim, convocando. Se eu não me engano, em 61, nós vamos ter um cartaz muito parecido com esse, quando o Brasil ainda que ele vai, em 61, ele vai tornar-se parlamentarismo. Eles vão fazer depois, durante o período parlamentarista, um plebiscito, e vai ter um cartaz parecido com esse, né? Ei, você votou no presidente, porque nós tínhamos um presidente que não mandava, que era João Goulart. Aí o plebiscito voltou para presidencialista. Usaram um cartaz parecido com esse. Repara que é um cartaz intimidador, né? Ele vai lá e diz, você tem um dever a cumprir, né? Então, aquela ideia de grupo armado, de milícia, é antigo, né? No período dos anos 30, vai ficar muito forte de 34, principalmente o ano de 37, né? Extrema-direita e extrema-esquerda. Vai ser horrível para o Brasil, né? Revolução Constitucionalista 32 ocorreu em São Paulo, tinha por objetivo a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, por isso o nome Revolução Constitucionalista, por isso o próximo período vai ser chamado período constitucional, porque Vargas irá governar, né, sobre a luz de uma nova Constituição, depois ele tornar-se-á um ditador a partir de novembro de 37. Foi uma tentativa da velha oligarquia paulista de voltar ao poder. Lembra, ele perde o governador, ele perde o presidente que estava governando, que iria sair em 15 de novembro, mas foi tirado em 24 de outubro, e ele perde o presidente que iria governar, que também era paulista, e tinha acabado de sair do cargo de governador, que era o Júlio Prestes. Então, ele é o que mais perde, né? Perde o governador, perde o presidente que ia entrar. Porque os cargos principais era paulista. Por que ele é chamado de MMDC? Eu sempre lembrava do MDC, que era isso que eu botava assim, quando era estudante. Eu gostei de matemática, então MDC. Eram as iniciais. Na verdade, esses estudantes, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles foram apedrejar um jornal que dava apoio a Vargas, né? E aí foi a polícia, a segurança lá, e aí porrada lá, porrada cá, saltam um tiro, eles morrem. E aí eles aproveitaram essa morte, né, e colocaram como mártir, como se fosse o primeiro sangue derramado em prol do movimento revolucionário. Mas foram eles que provocaram, né? Eles foram lá, né, para depredar, porque, lembra bem, era um extremismo maluco, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vive um pouco disso, não é bom, né? Extremismo é o povo que perde, porque vai para a violência extrema, não há diálogo. Extremismo, não há diálogo. Fato ligado à morte dos 4 estudantes, lembra bem, né? Ele não está dizendo aqui, isso aqui é só um pouco da pesquisa. Isso foi um confronto à noite, foram no jornal para depredar, e aí eles são mortos. Foi o estopim da revolta paulista contra o governo Vargas e a favor de uma Constituição. Por isso o nome Revolução Constitucionalista. As iniciais do sobrenome dos 4 estudantes, né?
Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, passaram a ser o símbolo da Revolução Constitucional de 32, o sobrenome MMDC. Bem, então Vargas ganha. Por quê? Porque soube articular, soube conversar com os governadores que não estavam do lado dele, mas que ele tinha colocado, né? Rio Grande do Sul, Minas, Mato Grosso, e de repente o apoio esperado por São Paulo não veio, ao confronto, a aviões, né, de um lado e do outro. Pois bem, as tropas federais ganham. Então, observe, era uma guerra civil. Professor, será que houve guerra civil? Houve, tá? Mas ele ganha o confronto, mas atende ao pedido deles. É uma maneira de dar uma balanceada. Qual era o pedido deles? Uma nova Constituição. Em 33, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 34, essa Assembleia Nacional Constituinte vai fazer a primeira eleição após o golpe de 1930. Então, os dois pedidos, a nova Constituição e uma nova eleição, será feito. E quem vai ganhar? Vargas, porque a Constituição de 1934, a nossa terceira, copiada da Alemanha, da República de Weimar, ela vai dizer que o primeiro presidente, pós a Constituição, seria por voto indireto. Nós tivemos, deixa eu fazer um cálculo de cabeça, 1, 2, 5, 6, 8 presidentes durante a história da República, do primeiro presidente ao atual. Nós tivemos 8 que foram eleitos de uma maneira indireta. O que significa, Rocha, indireta? Pelo Congresso Nacional, tá? Não foi pelo povo, tá? Alguns deles com uma Assembleia Constituinte, como foi esse, como foi Marechal Deodoro da Fonseca. Os próprios deputados que estavam reunidos para fazer a nova Constituição foram que fizeram as eleições. Então, nós tivemos 8 presidentes eleitos, né, pelos deputados. E aí, o que vem na nossa primeira Constituição, que é importante. Lembra que no último encontro eu falei que eu espremi aqui várias informações, né? Então, abreviei, é bom olhar, né, gravar, depois vai ficar no meu canal a aula, olha de novo para entender o que eu coloquei aqui abreviado, né? Então, nós temos uma elaborada por uma Assembleia Constituinte. O que ele está querendo dizer? Eu poderia botar aqui entre parênteses, para quem ainda não botou na mente. É uma Constituição promulgada. Foi elaborada pela uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela é promulgada, não outorgada. Tivemos outorgadas, né? Inclusive a primeira. E a quarta, que vai ser depois dessa, da 34. Essa também entra para a história por ser a Constituição com menor tempo em vigor, né? Vai durar muito pouco, de 34 a 37. Inspirada na Constituição de Weimar, que era chamada, né, a República de Weimar, que eu já falei, quando o imperador Kaiser Guilherme II sai né, vai abdicar, o Kaiser quer dizer César, que quer dizer imperador. Era o Guilherme, sai, e eles vão decretar uma república. Depois serão perseguidos pelos movimentos de extrema esquerda, o fascismo, o nazismo, né? Eles serão, inclusive, serão acusados de traidores da pátria, porque a Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe, ela foi negociada basicamente em gabinete, né? Ali, a rendição e reivindicando uma coisa, né? Outro para assinar e assinado, né? Quando vem a Segunda Guerra, não será mais isso, né? Não vai ser não vão admitir condicionar alguma coisa. Ela será dita que será uma rendição incondicional. Inclusive, nos termos está escrito o seguinte: para que no futuro um outro confronto, né, uma outra guerra, não venha a nascer por culpa de alguém. Porque a Segunda Guerra nasceu disso, no pessoal, né, ligado ao judaísmo, que eram comerciantes, empresários e políticos de Weimar. Foi a desculpa do nazismo. As eleições direta, tá? Lembra? O povo vai na urna. Eleições direta, só a partir da próxima, na primeira não.
voto direto e secreto, novidade, o voto era aberto, voto do capricho. Para ambos os sexos. Opa, agora uma Constituição está dizendo que a mulher tem direito ao voto. Mas lembra, elas já tinham ganho esse direito em 32, tá? As lutas pelo direito ao voto no Brasil começam em 1927. Chama-se o sufragismo brasileiro. A primeira mulher a votar foi em Mossoró, Rio Grande do Norte, em 1928. Para o Brasil todo, em 32, eles ganham direito. E a Constituição de 34. Olha outra diferença. A de 1891, a última, que foi a segunda, dizia que tinha que ser votado, só podia votar acima de 21. Essa é de 18, mas continua tirando os analfabetos, tá? Então ele tem que ser alfabetizado. E lá também, porém, tinha que ter servido o exército, aquela coisa toda, que também hoje não é assim. Extinção do cargo de vice-presidente, ótimo, né? Para quê? É um gasto desgramado, eu acho. A extinção do cargo do vice-presidente. Não pode presidente da Câmara. Então, para quem não sabe, inclusive é assim, né? O presidente, no impedimento do vice, presidente da Câmara e depois do Supremo Tribunal Federal. O mandato presidencial de 4 anos. O Brasil já foi 4 anos, de 4 em 4, 6 em 6, 5 em 5, tá? Não é só isso. Em outubro já houve época, eleição em dezembro, em março, por exemplo, a eleição de 1930 foi em março, tá? As eleições de 45 é em dezembro. Então, não é como a gente está vendo hoje, né? Houve uma boa parte também das eleições podia votar no presidente numa chapa e o vice da outra. Aqui eles tiram o cargo de vice. Mandato classista, né? O cara ali é um funcionário público, né? Ganhou para presidente do sindicato, ele pode se licenciar do cargo, não perde, né? Do trabalho dele, e ele vai representar aquela classe. É um mandato classista. Ele vai assumir o sindicato. Antes era como? Ele tinha que estar trabalhando no sindicato. E como Vargas queria do lado dele essa força importante que era o trabalhador da cidade, ele começa a dar leis, mas ele vai jogar um monte de teia, né? E até que ele consegue dominar todos os presidentes do sindicato, que vai surgir uma palavra chamada peleguismo. Não sei se vai dar tempo de hoje. Eu estou vendo com muito detalhe, então está andando muito rápido o tempo. Mandato classista. Então, isso aqui foi uma conquista, né? O cara vai lá muito feliz com ele. Lembrando que, de início, né, ele não ganha, mas não perde o cargo. Ele pode falar à vontade, se expressar, sem risco de demissão. Criação da Justiça do Trabalho, JT, não tinha, né? Agora eu tenho como negociar. E da Justiça Eleitoral. Lembra o que tinha antes da Justiça Eleitoral? Que foi criado no 4º presidente da República, o Campos Salles, a comissão verificadora, aquela comissão que vai analisar se um candidato foi bacana o processo eleitoral dele para diplomar, né? Que aí, dentro da chamada política dos governadores, quando o governador dava um toque, olha, esse cara que ganhou aí não é do nosso, eles ficavam arrumando alguma maneira de eliminar. E aí ele ganhou o apelido, né, o pseudônimo, a alcunha de Adegola. Tá? E é obrigado a saber o concurseiro, né, o vestibulando, porque ele vem em prova assim, Adegola. Agora não, nós temos uma justiça eleitoral. Ainda hoje é assim, ela que vai diplomar. Quem ganhou a eleição não significa que vai assumir, não. Só depois que ele for diplomado. É comum eliminar? Muito raro, mas eles têm que analisar, né, as contas, o que ganhou, o que gastou. Estabelecimento, né? Estabelecido o ensino primário gratuito e obrigatório, né? Para que eu tenha uma quantidade maior de eleitores. Cuidado. Não era só preocupação, não. Leis trabalhistas, né? Não é a CLT ainda, ela só é no Estado Novo. Mas desde que ele assume, ele traz muitas leis trabalhistas. Esse jornada de 8 horas com descanso semanal remunerado, vai ganhar, né? Indenização por dispensa sem justa causa. Férias anuais e remuneradas. Vai estabelecer também aqui a proteção à gestante, né? A gestante vai ter aquele período, né?
a proteção ao trabalhador, ao trabalhador menor e à mulher, nacionalização das riquezas minerais, quem é dono agora das minas é o Estado. E isso, claro, ele estava de olho no petróleo e no ferro. Eleição indireta do primeiro presidente da República, que vai ser ele. Vai se candidatar, o Congresso é do lado dele mesmo, quase sempre é assim, né? Quando tem um presidente, ele fala mal, mas toda hora ele quer articular porque ele quer a maioria. E ganha a eleição. Mas lembra de um detalhe, se você vê isso em concurso, lembra que a Constituição disse que não haveria reeleição. Ela proíbe, então em 38 ele tinha que pegar o beco. Então no final de 37 tá aquela loucura, todo mundo se articulando, né? Uma polarização horrível, né? Nem gosto disso, quando eu falo polarização já me ri. Uma polarização de extrema-direita e extrema-esquerda, e aí ele vai lá, dá o golpe. Mordeu a maçã, né? Ele mordeu o gosto, tomou o gosto pelo poder e não quis sair mais. O que é interessante na história é que integrantes da extrema-direita lá, que é os integralistas, foi quem articulou todo um fake, né, para o Vargas dar esse golpe. Ele só não achou que eles iam dar uma rasteira neles também. Eles acharam apenas que ia tirar do processo eleitoral o candidato da extrema-esquerda e assim ninguém estaria na frente dele. Né? Isso no Brasil já aconteceu algumas vezes. Né? O cara tenta tirar um candidato, né, articula qualquer coisa para que o outro ganhe sem risco de perder. Não tem coragem de brigar. Só que o Vargas tomou foi o poder. Do que eu estou falando? Dos integralistas. Porque foi o membro dos integralistas, né, um militar, que articulou o chamado Plano Cohen, ou Cohen, para Vargas, né? Esse plano dizia que o Brasil seria invadido, né, pelos comunistas, ia matar padre, ia matar o presidente, o pai dos pobres, né, aquele cara tão bom, ia calcar o terror. E aí ele cancela as eleições. Como é que vai ter eleição, rapaz? O Brasil está no risco. Quando descobriram que era falso, já era. Ele vai ficar mais 9 anos no poder. Líder Plínio Salgado, esse cara era muito radical mesmo. Os extremos são radicais, né? E interessante que esse cara aqui ainda participou da Semana da Arte Moderna, né? Ano que vem vai fazer o centenário. A aspiração dele, nazi-fascista, né? Era só matar, esfolar, desde que não fosse um dele, né? Todo bandido bom é morto, desde que não seja um irmão dele, o filho dele. Tanto que no Brasil eles vão estar um grupo, né? Vão estar usando fardamento como se fosse militares, né? Chama-se movimentos paramilitar. Era comum, tá? Por exemplo, o pessoal que deu golpe lá na Rússia, tanto os mencheviques como os bolcheviques, tinham um braço armado, né? O Hitler, o partido dele, o nacional-socialista, né? A SS, tinha um braço armado. E esses caras, quando assumem o poder, o braço armado dele vira o exército normal. Na Rússia, nós vamos ter o Exército Vermelho, que era um braço armado do partido político. O exército nazista era um braço armado do partido. Então, eles tinham arma e tudo. Outra coisa deles, né? Eles gostam de liberação de armas, né? Porque ele tem uma quantidade maior de gente com facilidade para adquirir arma, do qual ele vai usar a seu favor. Eles vão imitar muito esses dois, vai ter uma mistura dos dois. Por exemplo, vão usar um símbolo, o sigma, que é um símbolo matemático, quer dizer somatória, mas eles vão misturar, o Brasil é uma loucura, eles vão misturar um pouco do nazismo com o fascismo. Muitos jovens, né, estudantes, principalmente de faculdade de Direito, alguns mentiras intelectuais, todos se lançam para o Plínio Salgado, que depois de uma boa parte vai virar Partido Comunista mais tarde, vão se decepcionar quando olharem que eles tinham umas ideias muito voltadas, quando eles descobrirem realmente quem era Hitler e Mussolini. Ponto defendido, Estado ditatorial e nacionalista, não admitindo concorrência. Todos os extremos são assim. Visavam defender as riquezas nacionais, né? O próprio Getúlio já tinha feito isso. Combater o comunismo. O nazifascismo e o comunismo nunca foram unidos em nenhum lugar do mundo, tá? Conhecido como camisas verdes, porque aqui eles usavam um termo chamado camisa preta, eles já iam aqui, ó. A Hitler, o Führer, aqui eles usavam a Noé, uma saudação,
tudo imitando. O Brasil, mais ou menos, se eu não me engano, o slide vai mostrar na outra, mas se eu não me engano, mais ou menos é você é meu irmão. É mais ou menos isso. Enquanto na Itália, né, houve uma chamada Marcha dos 50 mil em 22, né, quando o Mussolini está tomando o poder e vai destituir o Vítor Emanuel II, que era o rei da Itália, vai quase que aprisionar o Papa, e depois, nesse mesmo ano, em 22, ele vai assinar o Tratado de Latrão, que vai fazer com que o Vaticano seja um Estado dentro da Itália, porém, menos, um pequeno percentual do que o Papa queria, e de fato tinha direito, né? Documentalmente, quase toda a Itália era dele. Né? Pepino Breve já tinha dado uma boa parte da Itália, né? Um rei da dinastia merovingia, um rei franco. Mas olha aqui no Brasil como eles vão imitar, né? Aqui são militares, aqui são paramilitares, né? Mas eles tudo fardadinho igualzinho, ó. Tinha uma armas, né? Marcha de 50 mil camisa verde na capital brasileira. Tinha integralista aqui em várias partes, o Amazonas tinha, né? Nas escolas, professores também. Eles eram assim muito... tanto que muitos intelectuais hoje eles são muito contra, né? Líderes mesmo, o nacionalismo exagerado. Ele é pernicioso, né? Você não respeita os demais, ninguém presta, né? Nós da região norte é que bem sabemos disso. Então, é interessante que é bem pouquinho antes, ó. Lembra que é daqui que vai sair um militar mesmo, que era militar de carreira, que fazia parte, muitos deles eram militares, né, no alto escalão dos integralistas, né? Ele já sabia, já estava na mão de Vargas, né? Vargas, dia 1º de novembro de 37. Dias depois, o Vargas vai anunciar. O outro grupo de extrema esquerda, não menos flexível, a Aliança Nacional Libertadores, né? Era um segmento de partido também de esquerda, cujo líder já estava preso, né? Ele foi preso devido a um acontecimento em 1935 chamado a Intentona Comunista, né? Inclusive foi dentro dos quartéis mesmo, né? Marinha, no Exército, se rebelaram, e civis também, para dar um golpe. O seu líder, o Luiz Carlos Prestes, até ficou chateado, não estava pronto, e de repente estourou antes dele dar o ok. Foi sufocado, ele foi preso, a mulher dele, e ela vai ser mandada para a Alemanha, onde será morta. Luiz Carlos Prestes, que vai receber o apelido de Cavaleiro da Esperança. Lembra que ele era oficial, né? Ele era do tenentismo. É esse que fez aquela coluna Prestes, que caminhou, né, vários quilômetros do sul. No sul mesmo ele combateu, né, alguns quartéis do Exército, ele detonou. Não detonou com bomba, detonou na batalha, ganhando. Lembrando que o pessoal que estava do lado dele, quase 100% eram militares treinados, e já de cunho socialista. Antes mesmo de existir o comunismo no Brasil, né, o Partido Comunista, ele já tinha ideais socialistas, essa ala militar. E mais tarde ele será o grande nome do Partido Comunista. Erroneamente, né, se diz que ele foi o criador, não foi. Só por curiosidade, essa foice representa o trabalhador do campo e o martelo, o trabalhador operário, né? A estrela tem mais várias e várias, uma delas dizendo que é amando a pessoa, do trabalhador, mas aí não é importante para nós. Inspiração socialismo comunismo nas ideias marxistas de esquerda, Karl Friedrich Marx. Pontos defendidos, o governo popular, né? O governo governado pelo povo, o rompimento com o capital estrangeiro, isso aí é uma característica dos partidos de esquerda. Quer dizer, o capital estrangeiro, o cara quer vir enriquecer aqui, ele tem que deixar uma parte aqui. Nada de pegar o dinheiro, enriquecer e levar tudo. Não pagamento da dívida externa, porque eles acham que não é justo, nem foi ele que fizeram e nem é justo. É uma exploração. Reforma agrária, terra para quem quer trabalhar. Nacionalização das empresas estrangeiras. Está aqui dentro. O Chaves fez isso na Argentina. Isso já foi feito em alguns lugares. China, Coreia, Rússia. Os seus líderes são esses. Esse vai ficar 9 anos preso, né? Vai viver quase 100 anos. Fiz, inclusive, um vídeo no túmulo dele. Ele depois vai ser preso pelo Vargas de 35 até 45, dá quase 10 anos, mas não chega a dar 10 anos completo. A mulher é levada para ser morta
Quando dá em 1950, ele apoia o Vargas na campanha. Ele explica que naquele momento era melhor o Vargas do que o que tinha, que era a UDN, um outro partido de extrema direita, né? De empresários da comunicações, da agroindústria. Aí, resumindo, ele morreu e até hoje alguns partidos de mais extrema esquerda não perdoam ele até hoje. Revolta armada que visava derrubar Vargas. E isso é chamado de Detona, né? Um dia que ele foi ao Rio, tem um monumento lá perto do Pão de Açúcar, né, num local chamado Praia Vermelha. Implantação do comunismo no Brasil, e essa mulher aqui foi mandada pela Rússia, ela era alemã, né, de origem judaica, para vir com ele, e acabou-se, e nesse segmento de esquerda, segundo eles contam, né, que eu já vi em documentário, não é permitido o namoro entre eles acabaram namorando, nem que um saiba o nome verdadeiro do outro. Souberam, casaram, tiveram uma filha, está viva até hoje. E só está viva porque ela foi mandada para a Alemanha, quando a Alemanha ainda disfarçava o que eles eram, né? A grande personalidade do mundo, olhar para Hitler e já sentir que ele não era gente boa, né, e com isso sofreu por conta disso, foi Charles Chaplin. Ele já viu que aquele cara não era gente boa, né? Bem, resumindo, ela vai ser morta na Câmara de Gás, mas vai ter o direito de ter a filha primeiro. A mãe desse cabra aqui foi na Cruz Vermelha, movimentou aí o mundo afora e conseguiu, né, que ela esperasse para ela ter o filho. Quando foram matar, ela conseguiu um outro movimento para amamentar a filha. Aí, quando amamentou e não teve mais jeito, ela foi morta. Tem um filme, né? Jaime Monjardim, se eu não me engano, foi quem fez o filme, o dirigiu, filho da Maísa Matarazzo, chama-se Olga. Dê uma olhada nesse filme, é importante para entender esse momento, desse período da Era Vargas, chamado período constitucional. Então, levar a Aliança Nacional Libertadora ao poder, essa era a ideia deles, né? O Plano COI foi um fake, né? Foi uma invenção, né, do capitão Olímpio Mourão Filho, né, que depois ele vai viver um bom tempo, ainda vai ganhar cargo de vaga, mas ele era militante dos integralistas, né. Aí tem uma divergência de historiadores. Alguns acham que a ideia era simplesmente tirar a Aliança Nacional, né, a esquerda do processo eleitoral, e com isso eles ganharam a eleição, né. Repara bem que ele já faz aquela marcha quase comemorando o dia 1º de novembro, e Vargas anuncia o Estado Novo dia 10, 9 dias depois. Depois eu vou ler isso, porque o tempo já está no finalzinho, tá? E está aqui Vargas anunciando o Estado Novo, né? Essa foto também caiu em dezenas de concursos e vestibulares. Ele ainda vai ficar mais 9 anos no poder. Então ele vai dizer que o Brasil está correndo risco, vai decretar o estado de sítio, né? Em menos de 2 meses ele já vai mostrar a próxima Constituição prontinha, chamada Apolar, que é obrigado a saber, tá bom? No próximo encontro a gente vai finalizar, né, falando do período ditatorial e principalmente nos acordos de Washington e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou encerrar aqui e aguardar vocês num outro momento, ok? Então, até o nosso próximo encontro.